salvação da igreja do Pai do Senhor. Expressar a minha alegria de estar aqui nesta noite com os irmãos. Fazendo a minha felicidade por estar aqui. E agradecer aqueles que, nas suas orações, estiveram pensando na minha vida, na minha família, na minha esposa que eu estou aí. Ela mudou rápido. Isso foi difícil, né? Foi difícil. Eu, na verdade, não era nem para estar aqui, né? Eu costumo dizer brincando, né? Às vezes eu falo assim brincando. E aí, quando eu apaguei e cheguei lá na porta do céu, bati na porta, quem abriu? Pedro. Aí ele disse: o que você está fazendo aqui? Eu disse: eu vim para cá, doutor. Ele disse: volte nessa hora ainda não. Aí eu voltei. Mas aí, quem cai de parapente ou paraquedas, irmão, geralmente não escapa, não é raro, viu? Tá certo? Não é uma batida de moto, nem de carro, não. Geralmente, 100 pessoas que caem de parapente ou paraquedas, escapa um. E eu acho que desses 100 fui um. Né? O Senhor não quis que eu ficasse lá perto dele, mais perto, porque a gente já vive perto dele, né, irmão? Mas hoje eu queria compartilhar com os irmãos um texto que está lá em Hebreus, o ensinamento que o Senhor, Ele sempre traz a minha memória esse texto. E desta vez eu queria compartilhar com os irmãos o texto de dezembro. Eu não faço menção da palavra assim em inglês, eu fiquei parado, porque comecei a pregar em casa. E sempre eu chamo a minha menina assim, começa a pregar em casa, tá vendo? Porque a vontade de quem prega é pregar, né? A vontade de quem prega é pregar, irmãos. Aí quando a menina não queria ouvir, eu ficava falando sozinho na sala. Mas estava pregando. Quem achou diz amém? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Quem não achou, diz misericórdia, né? Hebreus, capítulo 11. A gente vai falar de uma coisa que todo mundo sabe nesta noite. Falando sabe. Às vezes a gente pratica pouco, mas a gente sabe. Amém? A gente vai falar um pouquinho de fé nesta noite. Certo? Eu queria ler apenas 3 versículos que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Amém? Amém. Essa noite eu quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. O que é fé para você? O que é fé? Já parou para pensar sobre o conceito de fé? E a semana passada eu estava vendo um vídeo no Instagram e eu vi aquele cidadão falando, ele disse que quando ele casou, ele chegou para a namorada dele: você quer casar comigo? Ela disse: mas rapaz, como é que a gente vai casar se não tem nada? Ele olhou para ela e disse assim: mas eu tenho fé. E ela disse: você está rindo, só de fé o negócio não vai não. Ele disse: mas eu tenho fé, rapaz, vamos casar? E ela disse que aceitou, irmão, casar com ele. E aí ele tinha umas loucuras, porque só quem tem fé tem essa loucura. Ele comprou uma lambretazinha e ele olhava para ela toda vez que ela queria sair, ele dizia assim: a chave da lambreta está lá, vá lá no meu posto e bote R$10 de combustível. E ela olhava para ele assim e começava a rir. Eu vou aonde? No meu posto de gasolina. Vá lá. E eu disse: cara, o teu posto? Ele disse: até você chegar, o posto é meu. E ele disse que passou muito tempo, irmãos, fazendo esse tipo de coisa. Esse camarada hoje tem 38 anos e é dono de uma rede de posto de combustível. Vocês acreditam nisso? Porque isso é fé, meus irmãos. Isso é fé, irmãos. É aquela história que de repente o camarada está em casa, deitado na cama ou na rede, e uma voz chega para ele e diz assim: ei, levanta da tua cama, da tua rede, que eu tenho uma missão para você. E qual é a missão? Você vai
que a fé tem que existir em nós. E Deus realiza muitas vezes o desejo do nosso coração. Mas para a gente alcançar aquilo que nós desejamos, é necessário também ter muita coragem. A gente fala muito de confiança, não é assim? Muito de confiança. Mas quando é para a gente confiar de verdade, a gente não confia. Não confia. Eu dizia sempre assim, quando o nosso filho está doente em casa, hoje, nos dias atuais, a primeira coisa que a gente faz é pegar o telefone, ligar para uma amiga, ligar para o pastor, ligar para qualquer outra pessoa, e não é hora mais pelo meu filho, é quem é o médico bom para resolver essa situação? Não é? Quem é o médico que pode tratar desse meu filho nessa situação? Perceba como a confiança tem sumido no meio do povo de Deus, irmãos. Porque quando Deus chamou Abraão para ir para uma terra que mandava leite e mel e que ia dar as coisas a ele, Deus não disse a ele que era fácil, não, irmãos. Mas ele mandou que Abraão confiasse nele. É por isso que a fé é a certeza das coisas que se espera, mas não se vê. E todos que estão aqui nesta noite, eu tenho certeza que podem contar um exemplo de fé. Pode ou não pode? Mas aí, irmãos, me perdoe falar dessa forma. O tempo vai passando e parece que a gente se esquece dessas coisas. A gente se esquece que quando a gente estava cantando aquele Senhor, faz de novo, como foi no início, né? Renova, como o Senhor renovou os nossos irmãos que morreram na saga dos leões. Mas, irmãos, está muito distante. A gente poderia cantar assim: Senhor, faz de novo como no início, quando eu me converti, que eu me acordava para orar, eu fazia jejum, eu orava pelos irmãos, eu ia mais para a igreja, eu buscava mais o Senhor. Na verdade, irmãos, às vezes a gente pega uma coisa tão distante a Deus, quando a gente podia pedir uma coisa que está mais perto. Quem não se lembra das vezes que se acordava para orar, e hoje não ora mais? Quem não se lembra das vezes que acreditava, pedia com fé ao Senhor, e hoje não pede mais? Tem até crente dizendo assim: todo mundo quer crente, todo mundo é crente, todo mundo é crente. Tem até crente que diz assim: Jesus não perdoa mais. Eu estava na escola dominical, meu irmão, está difícil, Jesus não está perdoando mais. Eu digo: meu Deus do céu, você quer ver isso? Não, porque Jesus tem o sinal que continua perdoando. E eu disse para ele assim, particular, assim: calma, não fale isso não, porque quando você fala isso, Deus não está interessado no tamanho do seu pecado. Mas o filho dele morreu para perdoar o seu pecado, não importa o tamanho, irmão. Quando a gente tem esse pensamento que o nosso Deus ele não está perdoando mais os pecados, está rindo. Está rindo. Mas aí o autor do Hebreus vai dizer que isso é fé. O que é fé? É acreditar em algo que eu não vejo, mas está aqui na minha mente. Fé é ter certeza que aquilo que eu não estou enxergando, que aquilo que eu não estou vendo, é real, acontece. Quando eu olho para Deus e digo assim: Deus, eu consigo enxergar o Senhor, eu sei que o Senhor perdoa os meus pecados. Não importa qual seja o meu pecado. Eu não estou vendo Deus, pastor Gabriel, mas eu acredito nele. Eu tenho certeza que o pecado que eu cometi, ele é fiel para me perdoar, irmãos. Quando eu olho para Deus, eu consigo imaginar um Deus que cuida de mim, em todos os sentidos da minha vida. Glória a Deus. Em todos os sentidos. Isso é fé. É depender do Senhor. É acreditar em uma coisa que eu não estou enxergando, mas eu estou vendo. E ninguém muda isso. Ninguém muda essa atitude de uma pessoa que tem fé. Uma pessoa que confia no Senhor. E o versículo 2 diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E a gente não pode pensar que só os antigos tiveram bom testemunho. Você sabia disso? Nós temos que pensar que nós também temos bom testemunho.
Um certo dia, quando eu era ainda jovem, eu não conhecia e nem sabia de muita coisa, irmãos. Mas eu lembro que a minha esposa queria se formar em enfermagem, e era muito caro, como ainda é caro hoje em dia. E aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou pagar esse negócio? E aí eu lembrei dessas coisas, né, de louco, porque essas coisas não é de louco. Você vê esse negócio de uma ter fé, né, irmão? É negócio de louco mesmo. Negócio de crente meio louco. Mas encurtando a conversa, foi pago o curso. E no dia da formatura dela, a gente estava lá naquele hotel Tambaú. Hotel Tambaú, um dos hotéis mais bonitos de uma pessoa. E quando ela estava lá, a gente estava lá, eu peguei no mão dela, eu entrei, não sei se eu entrei, se eu esperando ela. Quando eu estava se aproximando, eu lembro que uma voz falou assim para mim, disse, e aí, eu sou fiel ou não sou? Isso é fé, irmão. Eu sou fiel ou não sou? Como é que pode uma pessoa, na época nós não tínhamos condição nenhuma, era aquela coisa de verdade, irmão, se almoçasse, tinha que ter cuidado para economizar para jantar, porque se almoçasse tudo, não jantava de noite. Eu casei dessa forma, irmãos. Tem que ter cuidado. Hoje é bom demais, né? Hoje é muito bom. Mas o que é que eu tenho para contar sobre fé, irmãos? O que é que você tem para contar sobre fé? Jovem, o que é que você tem para contar sobre fé? Às vezes eu me entendo o jovem chegando e falando assim, está difícil as coisas, nunca foi fácil. Mas o nosso Deus também nunca mudou, irmãos. O nosso Deus nunca disse que eu e você vivesse na miséria da fé. O que é a miséria da fé, irmãos? É ter um pai crente ou ter um pastor que fala a verdade, que ensina a palavra, mas é não viver essa fé na sua vida, irmãos. É ter 20 anos dentro de uma igreja e nunca contar algo que Deus fez na sua vida. Isso é uma miséria da fé, irmãos. É ver Maria contando que Deus deu condição para ela arrancar o dente e você não tem nem o que contar que Deus nunca deu condição para comprar uma vaiana. Isso é inadmissível, irmãos. Nós poderíamos contar vários exemplos de fé aqui da Bíblia. Aquela mulher que foi perseguida, que zombaram dela, e ela chorava, ela gemia, e um dia Deus resolveu fazer algo por ela. E o que foi que Deus fez? Ela queria engravidar, irmãos. O que é engravidar para uma mulher? Não é nada, mas ela não podia. Mas aí ela recorreu a quem? Ela recorreu a quem não pode fazer milagre. E a questão de fé hoje em dia é porque as pessoas estão recorrendo a alguém que não pode fazer. Precisamos voltar, irmãos, voltar a ter fé. Acreditar, mas é acreditar em quem? No Deus que você serve. No Deus que você vem para o culto de 5h30, 6 horas, você se acorda, talvez se levante ou não, mas pelo menos tem um temor. Eu nem orei hoje, está dizendo que você não orou, mas você tem um temor, dizer, mas eu tenho que orar. É acreditar em quem, jovem? Que Deus pode mudar a tua vida financeira, que Deus pode mudar a tua vida familiar, que Deus pode fazer um milagre na tua vida. E se Deus não fizer, está rindo, porque o diabo não faz não, irmãos. Isso é fé, irmãos. Às vezes nós precisamos tomar uma injeção. E fazia muito tempo que eu procurava essas coisas e talvez não achava. Eu tive que voar lá no céu, cair no chão, ficar sem andar. E eu vi alguém dizer assim, aí está rindo da tudo, não vai andar mais não. Aí eu me lembrei, José, de Deus se vira. Eita, eu me lembrei, irmãos. Eu estava esquecido, irmãos. Porque muitas vezes a gente está acreditando na força que nós temos, na saúde que temos. Às vezes nós acreditamos no financeiro que temos, mas aí quando o financeiro não pode mexer, quando a saúde que você tem é mexida, e você diz, e agora? Como é que fica o negócio? É, só o senhor mesmo aí. O senhor se lembra de mim? Se lembra? Você começa a usar a fé, irmãos. E aí quando você começa a usar a fé, eu disse a minha esposa, a primeira cirurgia
Porque é muito difícil, irmãos. Você defecar e mijar em cima de uma cama e esperar para que alguém vá lá e limpe, e cuide de você e faça tudo por você. Até para comer você depende de uma pessoa. E às vezes nós esquecemos que quando nós vamos e vimos da casa com saúde, mesmo assim tem alguém cuidando de você, que é seu Pai Celestial que cuida de você. Mas a gente se esquece, nós Deus nos bota no leito e muita gente assim, eita, fulano estava em pecado. É não, irmão, porque Deus quer tratar com o filho, que é ele, que é você. Fazendo você lembrar das coisas. Né? Está vendo, meu filho? Você tinha saúde, estava bom, você ia e vinha. E muitas vezes se esquecia de orar, você ia e vinha, e se esquecia que eu que te levava e eu que te trazia. Mas muitas vezes nós se esquecemos de agradecer, porque é muita coisa, Jesus. É muita coisa. Aí às vezes ele bota você em cima de uma cama, e aí você e se esquece de tudo, e você se lembra de quê? Que existe alguém se lá no céu, se perto de você, se em outro lado. E eu lembro que as minhas palavras foram poucas. Na segunda cirurgia eu disse, Senhor, ô Senhor, me faz confiar mais no Senhor, me renove aqui, Senhor. Deitado assim numa cama, me renove, Senhor. Hoje não tem coisa melhor que crente meio louco, não. Quem crente meio louco é como um aberrão, sai dessa tua casa e vai para uma casa que eu vou de irmão. Vocês vão se embora, vão agora. Isso é confiança, irmãos. Mas muitas vezes, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai perdendo essas coisas. Quando adoece um menino, como eu disse, antigamente a gente orava, jejuava, fazia tudo. Agora não, corre para o posto, eu quero médico. Se não tem médico, corre para o vereador para pedir dinheiro. Se não tem vereador, corre para a família. E a gente se esquece, a gente tem um médico dormindo conosco na nossa casa. Se esquecemos que nós temos livre acesso com Ele. É livre acesso, de verdade, você não precisa pegar ficha, não precisa marcar horário, nada disso. É só usar a fé que você tem, irmãos. Fé é certeza, é acreditar, é depender. É dizer, vai dar certo, mas o vizinho diz que vai dar errado. Os irmãos da igreja dizem que vai dar errado, você diz, mas vai dar certo. O pastor chegou e disse assim, ó mulher, se levanta daí, tu está aí deitada, você deitada esse tempo todinho, vai curtir tua bebida em outro lugar. Ela levanta a cabeça e diz assim, ei meu pastor, me desculpa as minhas falas com o Senhor, eu não estou embriagada não, eu estou buscando aqui o Deus que eu sigo. Porque quando a gente está mesmo de verdade não buscando o Senhor, com aquela fé, aquele fervor dentro do nosso coração, até os nossos irmãos se confundem. O que é que fulano tem? Ele está diferente agora endoidou mesmo. É, mas é verdade mesmo, mas quando a gente não fala isso, aquele irmão dentro da igreja só vive chorando, está atrás de alguma coisa de Jesus, está buscando alguma coisa. Às vezes é o tempo que Deus está tratando daquela pessoa. E tenha cuidado, muitas vezes eu dizia sempre assim, tem gente que quer experiência com o Senhor, cuidado com o tipo de experiência que você quer com o Senhor. Cuidado, porque tem experiência de aí que misericórdia eu não quero. Quem tiver suas experiências com Deus, se encontre, mas tenha cuidado com você ter experiência com o Senhor. Eu disse assim para o Senhor, eu só quero que o Senhor me renove. Eu fiquei dentro da sala de cirurgia, saí, quando eu saí da saída, estava dopado, e quando chegar perto de mim, encostou perto de mim, ele disse assim, e aí, como é que está? O Senhor me renovou. E para não ficar só em minhas palavras, o camarada que estava lá, que ficou todo tempo na cirurgia, disse assim, quando tu acordou da anestesia, tu falava umas coisas assim, Deus, eu não entendi nada. Eu disse, eu sei, porque eu estava ali apagado, mas Deus me renovou, irmãos. E o médico chegava e dizia assim, infelizmente eu estou olhando para você, mas não estou mostrando tudo que eu estou vendo, não. Eu disse, mas Senhor, o Senhor me renovou, vai dar tudo certo. Porque me falou, vai dar tudo certo. E Deus, irmão. Foi bênção. Mas Senhor, eu tenho que passar por tudo isso para a gente usar a nossa fé. Mas isso é fé, irmãos. É o que muitas vezes a gente está guardado em nosso coração, mas precisa o Senhor vir e dar uma injeção na vida. E quando Ele dá aquela injeção, aí a gente pensa, eita, que furado.
Mas é a melhor coisa para você não precisar dessa injeção que o Senhor dá. Você sabia disso? Porque quando o Senhor pega o filho dele, sai de baixo, nada resolve não, só com ele. Quando chega o tempo, eu dizia, meu Deus do céu, na minha casa é muita luta, foi vento, irmão. Deu vento no ano passado e foi está indo embora agora, está indo embora agora. Imagina que tempestade, irmão. O menino cai, bate na ponta do caminhão, cai, apaga, vem o carro e passa por cima, vai para o hospital. Eu estou ali brincando de voar, José, de repente a coisa que você. E assim, a gente está brincando com alguma coisa, uma coisa que gosta, de repente cai, bate no chão, já está em hora, o cara vai mexer as pernas no mexe. Que vento, irmãos! Que vento! Mas aí o Senhor está na hora de você usar a sua fé. Aquela fé que muitas vezes eu saía de casa sem ter um dinheiro que eu posso para comer. E eu dizia assim, Jesus me ajuda, eu estou sem dinheiro para comer. Eu estou com o carro aqui, com os troços aqui, e hoje vai dar certo. O Senhor vai providenciar o dinheiro de eu comer. E não acontecia mesmo. O Senhor providenciava o dinheiro de comer e eu comia, irmãos. Mas aí chega o tempo que você não pede mais essas coisas. Você já está, ó. Eu já sei orar. Eu já sei falar de Jesus. Minha amizade com Jesus está assim, já eu vou estar. Né, irmão? Mas aí o Senhor tem saudade desses crentes loucos, irmão. Aqueles crentes que estavam na guerra, de repente, Senhor, agora o dia vai se acabar, o dia vai se acabar e nós não vamos vencer a guerra. Aí de repente acontece um milagre, qual é o milagre? As pessoas dizem assim, e o sol parou. Já parou para pensar nisso? E o sol parou. Você acha que o sol parou? Foi o globo terra que parou. Mas a coisa mais linda não é a terra ter parado, Jesus. Não é o sol, como muita gente que fala. Não é isso, a coisa mais linda não é isso, não. A coisa mais linda de tudo é saber que tudo isso aconteceu porque Deus queria dar vitória ao povo. Somente, irmãos. Somente. Deus olhou assim, o Senhor vai dar uma vitória a esse meu povo aí. Fez esse milagre todo. Então Deus, irmãos, Ele ainda continua sendo o mesmo. Como é que está a sua fé? Como está a sua fé? Deus continua curando. Você acredita que Deus continua curando? Deus continua abençoando o crente. Deus continua abençoando o jovem. Não, Deus continua abençoando o jovem. Ele diz sempre, minhas filhas, faça a sua parte. E Deus está lá, desejoso para abençoar o jovem. Não, porque os jovens passam em concurso, muitas vezes concurso bom mesmo, é quem tem condições, é não. A gente tem exemplo na nossa igreja de pessoas que não tinham condição nenhuma, que estudavam de madrugada com o celular debaixo do lençol, porque o pai não deixava estudar. Hoje é um oficial da polícia, irmãos. Uma menina que não tinha perspectiva de nada, filha de gente pobre, mas que tinha uma fé absurda. E hoje está cuidado, não é porque é melhor ter um minuto, só porque ela usou a fé e buscou. Pessoas que foram curadas, não é porque é melhor do que eu, do que você, não é porque acreditar em Deus que servia. Como tem pessoas que estão indo para a sepultura, como tem pessoas que não estão conseguindo nada, jovem, porque não estão acreditando no Deus que serve. E aí a gente tem vários exemplos, não só dos antigos, mas os exemplos que a gente pode usar hoje. É muito fácil, irmãos. Mas é só acreditar e confiar, porque isso é fé. E nós estamos na frente de muita gente, vocês sabiam disso? Sabia, meu pastor, que a gente está na frente de muita gente? A Bíblia diz que nós não vemos Deus. Quem alguém já viu Deus aqui? Já viu Deus uma vez? Já viu Jesus? Aí tem um que eu tenho Jesus. Mas nesse Jesus agora da Páscoa não. Nós não vemos Deus, nem vemos Jesus. A Bíblia diz que nós somos mais bem-aventurados do que aquela geração. Que vive no acreditado. Eu acredito que Jesus perdoa o meu pecado. Tu acredita? Não, não acredito. Que Ele perdoa o meu pecado. Quando eu peco, e eu olho para o Senhor e digo, Senhor, perdoa o meu pecado, Senhor, me ajude. Eu preciso do seu perdão. O Senhor, Ele perdoa os nossos pecados, irmãos. Não, mas meu pecado foi absurdo. Ele não está perguntando qual foi o teu pecado, não foi que você
porque isso é fé, isso Ele quer que você use, e Ele deu. É necessário que todos aqueles que se aproximam do Senhor tenham o quê? Tenha fé, e aqui não vai dizer o tamanho da fé, não. Ou seja, é necessário que você acredite. Só que você está aqui dentro de uma casa dessa hoje, é porque você acredita. Então você tem fé, já não tem mais desculpa que dizer que não tem fé. Agora a questão é como você está usando a sua fé. O versículo 3 diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Deixa eu mexer um pouquinho com os irmãos. Ele está dizendo assim: pela fé, pastor Deus, pela fé, Deus falou e tudo passou a existir. Para acreditar nisso tem que ter fé, irmãos. Eu estava comentando com as minhas filhas, as nossas coisas de crente, de acreditar em Deus é tão louca, que eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos levar para casa. É tão louca, irmãos, que diz assim, que um homem só, ele construiu uma arca, e dentro daquela arca ele botou todos os animais, sim ou não? Mas você já parou para pensar de verdade, você tinha todos os animais lá? Porque eu posso discordar do que a Bíblia está falando, irmãos. Eu posso discordar. Porque se Deus botou todos os animais lá, se Ele botou os peixes, vamos falar só dos peixes, tem mais coisa. Se Deus botou todos os peixes de água salgada lá, né? Todos os peixes de água salgada, onde é que estavam os peixes de água doce? E se Deus botou os peixes de água doce, onde é que estavam os peixes de água salgada lá dentro daquele navio ali, dentro daquele negócio lá? Mas a Bíblia diz que todos foram. Então, quando eu acredito nisso, eu não acredito por razão, eu acredito por fé, irmãos. Quando alguém diz que o Jonas, por desobediência a Deus, ele passou quantos dias no ventre de uma baleia? Quantos? 3 dias e 3 noites. E o que foi que aconteceu? Que a baleia não fez nada com ele, né? Até quem diga que a baleia fez o quê? Jejum. Mas quem foi que disse a você que quando você faz jejum, seu organismo fica parado? Quem foi que disse isso a vocês? Onde foi que a gente aprendeu? Porque o organismo só fica parado quando a gente morre, irmãos. Me pergunta. A gente não aprende isso, a gente só acredita que não, Jonas passou 3 dias dentro do ventre da baleia. E foi. E a baleia parou de comer, parou. Mas se a baleia parou de comer, então ela teve que morrer também. Porque enquanto ela está viva, está tudo trabalhando, irmãos. Ou não? E quando tem alguma coisa dentro do nosso ventre, o que é que acontece? O que é que faz o nosso estômago? Começa a figurar as coisas. Então a gente tem fé, irmãos. A gente somos um povo de fé. A gente só precisa usar essa fé que a gente tem, irmãos. É interessante demais quando Moisés chega diante daquela praia bem linda e de repente ele fica assim: agora, como é que ele vai atravessar? Eu imagino Deus vindo lá em cima e dizendo: rapaz, o que é que eu tenho na mão? Ele disse: cabra, aqui uma vassoura, um pau, toque nas águas. E o que é que acontece quando ele toca nas águas, meu pastor Desejo? Se abre. Olha que história linda. Ah, quem dera eu tivesse vivo naquela época para estar vendo o mar se abrir e eu passando. Mas já parou para pensar nessas coisas? Somos um povo de fé, irmãos. Deus ainda continua fazendo coisas ainda maiores do que fez no passado. Só basta eu e você acreditar. Pega essa palavra para a casa dessa coisa. Talvez você tenha aí 28 anos de crente como eu tenho. E talvez você tenha se esquecido daquilo que o Senhor já fez na sua vida. Não é porque a gente se esquece das coisas. Às vezes a gente está igual muitas outras pessoas de outra religião. Vai para a igreja só porque se esquece que é o nosso Deus. Não é verdade, irmãos? E Jeremias vai dizer assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Como eu falei aqui nessa noite, quem aqui não tem algo para contar com respeito do Senhor? Todos nós temos algo para contar. Tem que lembrar do que o Senhor já fez com você. E não se esqueça que sendo
você está pedindo, é porque talvez ou não é o tempo ou minha fé é pouco. Porque no tempo certo, com fé, Ele tem prazer em realizar os nossos sonhos. Amém? E Deus abençoe os irmãos.